Imagina só afinar uma guitarra de um jeito tão absurdo que 4 das 6 cordas fiquem rigorosamente na mesma nota. Nossa, isso destrói qualquer lógica, né? Exato. Destrói completamente aquele mapa geométrico do braço do instrumento que, tipo, a pessoa passa a vida inteira aprendendo. E quando essas 4 cordas idênticas são tocadas juntas, elas criam uma colisão de frequências. Um som bem caótico. Pois é, um zumbido contínuo que soa menos como rock tradicional e mais como, sei lá, um mantra tribal ou um enxame de abelhas metálico, sabe? E olha, isso não é um erro de um iniciante. É um ato totalmente deliberado de vandalismo sonoro. Bem-vindos e bem-vindos a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. Olá a todos. E, bom, essa sua imagem do enxame de abelhas define perfeitamente a tese da nossa investigação de hoje, né? Nós vamos dissecar a arquitetura sonora de uma das bandas mais pesadas e mais complexas da década de 90, que é o Soundgarden. Com certeza. E a gente tem uma pilha monumental de fontes hoje sobre a mesa, né? Nossa, sim, estamos falando de diagramas de palco super detalhados com especificação de pedais, manifestos reais em fóruns super obscuros de engenharia de áudio. Fóruns bem de nicho mesmo. Exato, além de análises das características metalúrgicas de equipamentos de bateria e, para amarrar tudo isso, que eu achei fantástico, o estudo acadêmico do Steve Waxman sobre a estética do punk e do metal. É muito material. Mas, tipo, a nossa missão não é só ler um inventário chato de equipamentos para quem tá ouvindo, certo? De jeito nenhum. O objetivo é compreender a física e a filosofia por trás desse som. É entender como a rejeição sistemática às cartilhas de produção musical resultou numa massa sonora tão densa, mas tão densa, que alterou a gravidade da cultura pop. E a ironia central que salta de todas essas fontes é que, para inovar, eles precisaram fazer praticamente tudo de maneira, entre aspas, incorreta aos olhos dos puristas. Uhum. O famoso tocar errado que dá certo. Pois é. E para decifrar essa parede de som, a gente precisa olhar primeiro para a fundação. Antes de plugar qualquer cabo ou ligar os amplificadores, a banda tomou uma decisão crucial sobre algo invisível: o próprio andamento da música. O tempo, sabe? Sim. E o contexto histórico que a gente tirou do livro do Waxman é a chave para ler esse movimento. Se a gente retroceder um pouco, lá para a década de 80, o ecossistema da música pesada estava totalmente dominado por uma métrica principal. A velocidade. Exatamente, a velocidade. O heavy metal estava no auge daquela era do shredding, né? Com os guitarristas competindo meio que para ver quem tocava mais notas por segundo. Era uma loucura esportiva, quase. Sim, e paralelamente, no underground, o punk hardcore levava a agressividade rítmica a limites quase inaudíveis de tão acelerados. Então, tocar rápido era a moeda de troca que comprava autenticidade, sabe? Que provava a virtuosidade do músico. Era literalmente uma verdadeira corrida armamentista, onde o limite era, tipo, a capacidade física dos pulsos da galera tocando. Mas há uma citação fenomenal do guitarrista King Tail, nos nossos documentos, que vira essa lógica de cabeça para baixo. Ah, eu adoro essa parte. É genial. Ele descreve essa obsessão pela velocidade como um, abro aspas, exercício estéreo. Na visão da banda, tocar daquele jeito estava começando a soar como música clássica de conservatório. Tipo, super técnico, mas sem emoção. Exato. Incrivelmente técnica, mas completamente destituída de ameaça, de alma. A subversão real, a atitude mais punk que eles poderiam tomar naquele ambiente de hiperatividade, era desacelerar drasticamente. O que é uma sacada brilhante. Sim. Mas, peraí, deixa eu bancar o advogado do diabo aqui, porque a intuição nos diz que reduzir o andamento resulta em algo brando, quase letárgico, não é? A analogia comum seria comparar a velocidade do thrash metal a um carro esportivo a 300 km por hora e a lentidão a, sei lá, um trator enguiçado. Como eles fizeram essa lentidão ter impacto? A física funciona de uma maneira bem diferente nesse caso. Se a gente pensar na estrutura de uma ponte de suspensão sob ventos fortíssimos, uma ponte rígida e esticada ao máximo, ela quebra rapidamente. Mas uma ponte projetada para balançar e ceder acaba absorvendo a energia. O movimento pendular é mais lento, mas a força cinética monstruosa que ela acumula e libera a cada balanço é devastadora. Nossa, que analogia boa.
né? E o que amarra essa física pendular à música é a manipulação das afinações que acompanhou essa desaceleração. A lentidão temporal, ela criou crateras de silêncio na música, espaços imensos que precisavam ser preenchidos. E como eles preencheram isso? A solução técnica que eles herdaram de pioneiros como o Black Sabbath foi o uso massivo de afinações alternativas, tipo o drop D, além de afinações abertas ainda mais obscuras. Certo. Quando a tensão da corda mais grave é drasticamente reduzida, a física acústica do instrumento muda. A corda fica frouxa e ganha uma amplitude de vibração muito maior. Ela oscila num arco bem mais largo sobre os captadores. Ah, entendi. Isso significa que a guitarra passa a empurrar fisicamente muito mais ar, né? O espectro sonoro se expande para as frequências graves que normalmente, pertenceriam a um contrabaixo, Exatamente. criando uma cama harmônica incrivelmente lamacenta e opressiva. E a consequência direta de preencher esse espaço lento com ondas sonoras de baixa frequência e alta amplitude é um peso colossal. O famoso peso do grunge. Isso. Harmonias que em afinações padrão soariam apenas dissonantes ou feias, nessa afinação mais baixa e frouxa ganhavam contornos exóticos, sabe? Quase orientais, meio psicodélicos. Então, um andamento lento combinado com um aumento dessa massa de ar deslocada pelas cordas transformou o som num rolo compressor inexorável. Bom, tendo estabelecido essa fundação filosófica do peso e da lentidão, as anotações sobre as ferramentas do Kim Thayil começam a fazer todo sentido para mim agora. Ele não precisava de uma guitarra projetada para a precisão cirúrgica de um solo super rápido. O foco era outro. Sim, ele precisava de uma máquina de gerar caos. E é por isso que as listas de equipamentos distanciam ele radicalmente das clássicas Stratocasters ou Les Pauls padronizadas que todo mundo usava. O foco dele estava nas guitarras Guild, especificamente a Guild S100 preta e uma S300 do final dos anos 70. E o detalhe de design dessas guitarras Guild revela muito sobre a intenção sônica da banda. O estandarte da 100, que é aquela peça de metal onde as cordas são ancoradas no corpo antes de passarem pela ponte, ele fica a uma distância atipicamente longa da ponte em si. Um espaço morto, teoricamente. Isso. Em termos de luteria tradicional, esse comprimento extra de corda solta é considerado uma anomalia sem utilidade musical nenhuma. Mas aí que tem o pulo do gato, né? O Thayil percebeu que essa anomalia era um instrumento por si só. Ele usava a palheta para atacar ou dobrar as cordas especificamente nesse pequeno trecho atrás da ponte. O que é genial. Genial! Porque como essa parte da corda não está sobre o braço do instrumento, ela não produz notas afinadas. Ela gera harmônicos alienígenas, aqueles ruídos metálicos estridentes e atonalidades que soam literalmente cabos de aço arrebentando. Ele sequestrou um suposto defeito de design e transformou isso numa assinatura de vanguarda, Total. o que flui perfeitamente para a relação dele com a amplificação. Os fóruns que a gente analisou detalham a configuração da era dos álbuns Louder Than Love e Bad Motor Finger. Eram amplificadores Pive VTM 120 e cabeçotes Fender Twin Reverbs levados ao limite extremo. No talo mesmo. No talo. E o subproduto inevitável de jogar esse volume ensurdecedor por captadores de alto ganho é a microfonia, o tão temido feedback. O pesadelo de qualquer técnico de som, né? Nossa, historicamente a microfonia é o terror da engenharia de som. Tem manuais de gravação que dedicam capítulos inteiros só com técnicas para isolar instrumentos e eliminar qualquer ressonância indesejada. E as nossas fontes mencionam que outros músicos ficavam horrorizados com o equipamento dele no palco. Eles diziam que tinha algo meio quebrado, que aquilo era só ruído branco, insuportável. Mas a genialidade estava em não lutar contra o ruído, mas domesticar o bicho, sabe? Sim, ele usava a favor da música. Ele se posicionava em ângulos específicos na frente dos alto-falantes para capturar as ondas sonoras que voltavam para a guitarra, criando ciclos infinitos de sustentação. E as plantas de palco revelam que ele esculpia esse ruído com uma precisão absurda. Ele usava pedais específicos para isso também, não é? Sim, o pedal Micropog, por exemplo, não estava lá para fazer firulas bonitinhas. Ele era acionado para gerar sub-oitavas artificiais. Quando o feedback agudo começava a apitar, o POG clonava esse sinal oitavas abaixo, transformando um guincho super estridente num estrundo tectônico que sacudiu o chão do palco. Caramba!
E o wah-wah? O pedal de wah-wah da Dunlop recebia um tratamento semelhante. Em vez de ser usado balançando o pé no ritmo da música, para aqueles efeitos de funk tradicionais, o wah era deixado estacionário em posições muito específicas. Ele agia como um filtro paramétrico para pescar e amplificar uma frequência caótica muito específica do amplificador. Ele tocava o circuito elétrico tanto quanto tocava a madeira da guitarra. Toda essa tempestade elétrica levanta uma questão estrutural imediata, né? Se um dos guitarristas está focado em preencher todo o espectro de frequências com ruído controlado, suboitavas e afinações baixas, como o resto da música não desmorona numa lama inteligível? Excelente ponto. Porque devia virar uma bagunça, mas a resposta está na arquitetura construída pelo Chris Cornell e pelo baterista Matt Cameron, que funcionava como um contrapeso de clareza e ataque. E aqui é onde as coisas ficam ainda mais bizarras, porque o arsenal do Chris Cornell é uma anomalia fascinante dentro do gênero. Num cenário onde a distorção máxima pedia guitarras sólidas, pesadas de mogno para evitar ruídos soltos, as fontes listam o Cornell empunhando instrumentos como a Gretsch Duojet. Nossa, nada a ver com metal. Nada. A Duesenberg Star Player TV e a icônica Gibson IS 335 verde-oliva, que viria a ser o modelo assinado dele. E o que essas guitarras têm em comum é o corpo semiacústico ou totalmente oco. E a física de colocar uma guitarra de corpo oco num palco com volumes na casa dos 120 decibéis é simplesmente caótica. Deve ser impossível de segurar. Exato. O corpo oco da guitarra atua literalmente como o diafragma de um microfone gigante. O ar dentro da câmara de madeira ressoa violentamente com o som vindo dos amplificadores de retorno, criando uma vibração interna que realimenta os captadores Filtertron. Aqueles que já têm aquele timbre meio grunhido, né? Eles mesmos. Esses captadores, já conhecidos por um timbre mais anasalado e cortante, eram forçados a grunhir sobre o estresse da distorção de alto ganho e da pressão acústica. Era um equilíbrio precário, sempre caminhando na beiradinha do descontrole total, mas que fornecia uma textura orgânica e amadeirada que contrastava brutalmente com o som metálico e sólido do teio. E sobre essa base instável, o Cornell ainda adicionava aquelas afinações que desafiavam a sanidade. Retomando o que a gente visualizou bem no início da conversa, a faixa The Day I Tried to Live usava aquela afinação estarrecedora de mi, mi, si, 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 si. 4 cordas no si, que loucura. Pois é. A colisão dessas frequências uníssonas com as minúsculas imperfeições de afinação entre uma corda e outra, gerando um efeito de coros natural e super dissonante, criava uma cama sonora impenetrável. E é no meio dessa muralha de sons graves e médios encorpados que surge o grande dilema da bateria. Porque o desafio acústico para percussão numa configuração dessas é colossal. Os bombos e surdos tendem a ser engolidos pelas frequências graves das guitarras em afinações baixas. Fica tudo embolado. Fica. Então, para a música ter pulso, a caixa da bateria precisava de uma frequência de corte quase cirúrgica. E os registros de equipamento do Matt Cameron isolam o componente que resolveu esse problema, que é a lendária caixa Greg Keplinger de 14 por 7 polegadas. E o detalhe crucial sobre essa caixa. Ela é feita de aço fundido cru, o cast steel, pesando uma barbaridade. Um absurdo de pesada. E a escolha do aço fundido, em vez das tradicionais lâminas de madeira ou até metais mais finos, é pura engenharia acústica. O aço fundido possui uma densidade e uma rigidez extrema. Quando a baqueba atinge a pele, a carcaça inflexível do aço não absorve o impacto de jeito nenhum. Ela projeta o impacto violentamente para fora em forma de frequências agudas e médias altas. Como se fosse um tiro. Exato. Esse transiente de ataque, um estalo seco e metálico, que soa quase como um disparo de arma de fogo. Ele viaja por uma via expressa de frequências que as guitarras lamacentas não estavam ocupando. Então a caixa de aço fundido não era apenas um fetiche por equipamentos pesados, né? Ela era a ferramenta de sobrevivência necessária para que o ritmo cortasse através de toda aquela neblina de distorção. Faz todo sentido. E o nível de sofisticação por trás dessas escolhas, por mais brutas que pareçam, atinge o ápice absoluto dentro do estúdio. Quando a gente destrincha as sessões de gravação do maior sucesso comercial da banda, Black Hole Sun,
vemos como toda essa experimentação foi canalizada de um jeito brilhante. Nossa, as sessões de Black Hole Sun são uma aula. Para encontrar o timbre definitivo da guitarra base do Cornell nessa música, as anotações que temos detalham um processo super minucioso de blending de amplificadores. A famosa mistura. Sim, a combinação consistia em ligar a guitarra simultaneamente num Marshall Jam P50 e num Mesa Boogie Dual Rectifier. Dois monstros. Total. O Marshall, sendo um circuito britânico clássico de 50 watts, fornecia aquele brilho, o ataque translúcido e a definição que permitia ouvir cada corda dos acordes abertos. Por outro lado, o Mesa Boogie fornecia o sag, a resposta profunda e de baixa frequência que dava o peso esmagador à nota tônica. Então, o timbre que a gente ouve no disco não existe num aparelho singular. É um híbrido, gerado pela mistura das correntes de áudio desses dois monstros. Exato. Mas olha só, a verdadeira magia sombria de Black Hole Sun vem de um equipamento que, sinceramente, parece uma alucinação no contexto de uma banda de Seattle dos anos 90. O alto-falante Leslie Model 16. O famoso Leslie. Sim, e espera aí, para quem nos ouve e não está familiarizado, gabinetes Leslie não são aquelas caixas de madeira enormes usadas em órgãos de igreja. São eles mesmos. Com rotores e cornetas ginando fisicamente lá dentro, projetados na década de 40 e que o rock progressivo adorava usar. O que diabos isso está fazendo no auge do grunge? Enviar o sinal de uma guitarra super saturada por um labirinto giratório de madeira soa como uma heresia, né? Soa, mas a física por trás do gabinete Leslie é a aplicação musical do efeito Doppler. Ah, o efeito da ambulância. Exatamente, o mesmo fenômeno que faz o som da sirene de uma ambulância mudar de tom quando passa pela gente na rua. Ao rotacionar fisicamente a corneta que emite o som em alta velocidade lá dentro da caixa, as ondas sonoras são comprimidas e esticadas à medida que giram pelo estúdio. Entendi. Então, o resultado não é um efeito digital plano de um pedal de guitarra, é um vibrato orgânico que interage com a acústica da sala. O som parece que está oscilando debaixo d'água, sabe? Nossa, e o que complementa perfeitamente a carga lírica e emocional da faixa, não é? Porque a letra de Black Hole Sun fala sobre céus apocalípticos, sorrisos falsos, lavagem cerebral. É bem sombria. Muito. E aquele timbre espacial, trêmulo e quase nauseante do alto-falante Leslie girando a toda velocidade, ele não era um truque de estúdio barato. Era a tradução sônica exata da sensação de desconforto e irrealidade do texto. A técnica avançada foi totalmente subjugada à necessidade emocional da música. É lindo ver como tudo se conecta. E essa capacidade de fundir a experimentação cáustica com uma ressonância emocional encontrou seu ponto de ignição comercial em 91, com o lançamento do álbum Bad Motor Finger. Um disco divisor de águas. Sem dúvida. E o trabalho do produtor Terry Date foi fundamental aqui. As fontes ressaltam que o Date operava não como um faxineiro de áudio, mas como um engenheiro estrutural. Ele não tentou limpar a microfonia do Tile ou polir a estridência da caixa de aço do Cameron. Ele deixou a sujeira lá. Deixou, mas com inteligência. Ele usou técnicas de equalização paramétrica rigorosas para criar bolsões de ar entre os instrumentos. Ele garantiu que o peso das guitarras Drop D não invadisse as frequências da voz angustiada do Cornell. Ele organizou o caos. Exato! Ele embalou o caos numa mixagem que permitia que o som soasse maciço, gigante, mas perfeitamente inteligível nos aparelhos de som de quem estava ouvindo em casa. E o sucesso estrondoso de Bad Motor Finger, com aquelas faixas avassaladoras como Rusty Cage, Outshined, Jesus Christ Toes, isso carrega uma validação tremenda sobre quem consome música hoje em dia. Como assim? Porque existe uma tendência mercadológica muito forte de subestimar a inteligência do grande público, sabe? Presumindo que apenas refrão simples e batidas quadradas em compassos 4x4 podem atingir as massas. Ah, sim, com certeza. Mas a recepção de discos como Bad Motor Finger e mais tarde o Super Unknown desmente totalmente essa tese. Milhões de pessoas adotaram compassos ímpares complexos, tipo 7x4 de Outshines, abraçaram harmonias em afinações exóticas e se conectaram com letras super densas e deprimentes. E a chave para essa conexão em larga escala foi a pura autenticidade.
O peso não era uma fantasia teatral para vender disco. O ruído era genuíno. O que amarra toda a nossa investigação das fontes de hoje, né? O que muitas vezes foi rotulado de forma super superficial, como a estética desleixada do grunge, quando colocado sob o microscópio da nossa análise técnica, revela-se como uma obra de vanguarda altamente intencional. Tarras de jazz e projetos de ponte defeituosos para gerar tonalidades, até a engenharia metalúrgica necessária para um tambor de bateria perfurar a parede de distorção. Cada detalhe foi pensado. Sim. Cada oitava gerada por um micropog, cada filtro de frequência de um pedal A estacionário e cada giro mecânico de um gabinete Leslie nos estúdios contribuiu para erguer uma fundação completamente nova para a música pesada. Tipo, eles pegaram as ferramentas concebidas para a perfeição musical e decidiram usar essas mesmas ferramentas para escavar até o núcleo bruto da emoção humana. E não importava quanto ruído indesejado viesse junto no processo. O importante era a catarse. E isso inevitavelmente nos deixa com um ponto de interrogação bem inquietante sobre o cenário atual da música. Aonde você quer chegar com isso? Pensa bem, nas plataformas de produção de áudio modernas, nós operamos sob a tirania da grade digital. Um software corrige automaticamente as notas vocais para o centro matemático perfeito. Um outro algoritmo quantiza a bateria para que cada golpe caia no milissegundo exato do tempo, né? Fica tudo meio robótico. Tudo. Inteligências artificiais já limpam chiados de amplificador e ruídos de sala com um único clique do mouse. A gente vive a era da asepsia sonora absoluta. O que essa retrospectiva de hoje nos obriga a perguntar para nós mesmos e para os nossos ouvintes é: ao extirparmos implacavelmente o incorreto e o ruído dos nossos processos de criação, não estamos esterilizando exatamente o elemento humano que torna a arte perigosa e vital? Uma excelente reflexão. Né? Porque o próximo salto evolutivo da música pop dificilmente virá de um algoritmo mais eficiente. Ele muito provavelmente vai depender de alguém com a coragem de causar um curto-circuito no sistema de novo, abraçando o caos e a microfonia estridente com o mesmo brilhantismo técnico com que Kim Thayil e Chris Cornell fizeram. O defeito, muitas vezes, é a própria arte. A busca pela ausência de falhas pode ser a maior armadilha da criatividade moderna mesmo. E hoje nós analisamos exatamente isso, como as vibrações das cordas mais soltas, os compassos quebrados e os equipamentos sobrecarregados mudaram uma geração inteira, provando que às vezes é preciso demolir as regras da engenharia clássica para construir um som que sobreviva à passagem do tempo. Foi um papo incrível. Foi fantástico. Agradecemos a todos pela sintonia neste nosso mergulho profundo nas engrenagens desse caos orquestrado. E para finalizar o nosso encontro de hoje daquele jeito tradicional, se curtiu o vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Grunge Aposentado.